Em tudo que eu faço, o que eu sou melhor é na parte de esquecer. Então, peço ajuda para vocês, assim, não me deixe esquecer da chamada no finalzinho, tá? Deixa eu pegar a tela aqui para compartilhar para vocês. Então, meu nome é Giovana Gentil. Se alguém tiver com o áudio aberto aí, puder só falar para mim se está aparecendo a apresentação. Estão conseguindo visualizar? Tá aparecendo. Sim. Obrigada. Então, o tema de hoje vai ser psicomotricidade e jogos escolares. Eu sou psicopedagoga aqui na rede municipal de Ourinhos, né? Estive aí na cidade de vocês, fiquei encantada com algumas coisas da parte da educação de vocês. Até estava falando para a Bia que a gente tem intenção de copiar, porque tudo que é bom a gente tem que trazer para as nossas crianças, né? E atualmente eu estou trabalhando em 7 escolas, só no período da manhã. Eu trabalho em 2 escolas do ensino fundamental e 5 da educação infantil. Não tem nada a ver, mas eu tenho formação em administração de empresas e fiz especialização em marketing e propaganda, quando ainda nem existia ensino EAD, né, era 100% presencial. Me formei em pedagogia, fiz especialização em psicopedagogia, neuropedagogia, educação especial, transtorno do espectro autista, e hoje é minha última aula em psicomotricidade. Então, para a gente falar um pouquinho da psicomotricidade, eu perguntei um pouquinho para a Bia do pessoal que está aí. Então, a gente tem diretor, tem coordenador, tem professor do ensino regular, professor de área, professor da sala, né? E parece que tem um professor de educação física, que eu acho que vai poder contribuir comigo também, porque vai ser mais a área dele. Eu, assim, só para dar um pouquinho do que eu penso, depois de tudo isso que eu aprendi, eu acho que psicomotricidade tinha que ser uma matéria básica lá da pedagogia, mas um pouco mais de ênfase. De todos esses cursos que eu fiz, lógico que todos tiveram seu mérito, eu amei fazer neuropedagogia, e eu uso muito hoje em dia na minha prática, mas eu acredito que a psicomotricidade tinha que estar ali de uma forma com mais ênfase. E o professor de educação física, que antigamente a gente via assim, é só para a criança ocupar o tempo, e não se dava muito valor. Hoje em dia eu vejo que o professor de educação física tinha que estar ali na educação do ensino infantil, principalmente, de uma forma mais efetiva, de uma forma assim, por mais tempo, passando mais tempo com as crianças. E, se possível, tivesse uma intervenção psicomotricista já na educação infantil. Ali você conhece, a gente tem uma cidade do Paraná, onde uma professora minha, ela é secretária da educação, ela me passou um projeto que eles fazem de intervenção precoce da psicomotricidade. É um projeto maravilhoso. Eles conseguem identificar na criança da educação infantil algumas coisas que, se resolver ali, e são soluções simples, gostosas, brincadeiras, coisas práticas, que os pais podem fazer em casa sem precisar de dinheiro, sem precisar de muito tempo, mas que precisa ter essas intervenções. E a criança chega no ensino fundamental com mais instrumento, com mais condições. Então, precisa ter. Mas algumas pessoas ainda têm bastante dúvida, né, do que se trata a psicomotricidade. Então, para a gente falar um pouquinho, a gente tem muitas definições, tem muitos autores que trazem algumas definições mais teóricas, algumas coisas mais fáceis para a gente entender, e das definições que eu colhi, eu gostei mais dessa, que eu acho que dá para a gente abranger melhor. Então, psicomotricidade detalhadinho lá. Vai trabalhar a emoção, a cognição, os movimentos e todas as etapas da vida. Então, por exemplo, eu tive uma aula muito interessante, que eu acho meio difícil falar o nome dela, eu vou colar, tá bom?
porque ela chama gerontopsicomotricidade. Não consegui falar isso da primeira vez, eu precisei 3 vezes para falar gerontopsicomotricidade. E também achei apaixonante. Eu gosto de trabalhar com todas as etapas da vida, e a geronto trabalha os mais velhos, né, os mais idosos, e muitas das coisas que a gente aprendeu ali, não que eu já esteja lá, tá, gente? Mas eu consegui colocar no meu dia a dia que melhorou as minhas condições físicas e psicológicas também. A gente está vindo de uma pandemia que a gente ficou muito trancafiado, não saímos ainda da pandemia, né? Mas já estamos saindo um pouco mais de casa, mas a gente ficou muito ocioso. E nesse tempo de estar ocioso, a gente não se movimentou, não fez nenhum exercício, e algumas coisinhas que a Geronto oferece, porque o das crianças eu já não consigo mais fazer mesmo. Foi para o lado da Geronto e gostei bastante. E consegui aplicar nos meus familiares, a minha mãe, consegui observar algumas coisas que eu não tinha percebido antes, de algumas dificuldades motoras que ela está, e até cognitivas, com alguns desses exercícios que a psicomotricidade, a gerontopsicomotricidade, tem para oferecer para a gente. Então, a psicomotricidade, de acordo com o Ministério da Educação, lá em 1993, fala que a psicomotricidade é a integração das funções motrizes e mentais, sob efeito do desenvolvimento do sistema nervoso, destacando as relações existentes entre a motricidade, a mente e a afetividade do indivíduo. Mas como que a gente vai poder medir? Porque a motricidade existe várias formas de você avaliar. Você consegue perceber se uma criança de 3 anos, que já deveria ter adquirido um equilíbrio, já deveria ter adquirido o oculomotor, alguma coisa mais específica, e ainda não conseguiu, a gente consegue medir e consegue fazer as intervenções. Mas e a afetividade? A gente consegue medir? Como que a afetividade interessa para a parte motora? Tem muita criança que deixa de fazer alguma atividade com medo, porque tem medo. Eu odiava a aula de educação física quando tinha aqueles pneus que tinha que pular pneu. Nossa, o dia que eu chegava na escola, aqueles pneus já estavam montados no pátio, já me dava dor de barriga, eu já pedia para voltar embora. Eu morria de medo de pular aqueles benditos daqueles pneus. Então, a afetividade vai atrapalhar nos exercícios, porque a criança tem ansiedade, a criança tem medo, a criança... Só um momentinho, a Glaucia pediu para falar, pode falar, Glaucia. Glaucia, acho que não está com o áudio está desligado. Ai, desculpa, Giovana, é que acho que eu bati a mão sem querer. Ah, sem problema. Desculpa. Ah, sem problema. Se quiserem falar, quando eu estou lá na tela, eu não consigo ver vocês, mas eu consegui ouvir o barulhinho da mão levantando. É só apertar aí que eu volto para cá, tá? Então, a parte da afetividade vai interferir nisso, na capacidade da criança ter coragem de iniciar alguma coisa. Tem crianças que são tímidas, são envergonhadas, têm medo, muita coisa vai interferir que a criança consiga ou não fazer. Aí a gente fica com dúvida, a criança não tem capacidade de fazer, ou ela estava com medo de fazer, ou ela estava com vergonha de fazer, ou ela estava muito ansiosa, fez tudo correndo e tropeçou e caiu, mas é por conta da ansiedade e não da capacidade motora, não da destreza física dela. Então, a gente precisa, sim, envolver a parte da afetividade quando vai falar da psicomotricidade. Então, a psicomotricidade, como ciência da educação, procura educar o movimento ao mesmo tempo em que envolve as funções da inteligência. E no que ela vai trabalhar para a gente, então? O Piaget, ele colocou algumas etapas que a gente já tem que estar observando a criança em alguns fatores,
Então, lá de 0 a 12 meses, a parte da tonicidade, de 12 meses a 2 anos, o equilíbrio, de 2 a 3 anos, lateralização, de 3 a 4, noções do corpo, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, de 4 a 5 anos, a estruturação espaço-temporal, de 5 a 6, praxia global, de 6 a 7, a fina. E a gente já sabe, né? Mas o que é mesmo a praxia? A praxia é a capacidade de controlar os movimentos. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, tem a intenção de fazer alguma coisa, a gente tem a capacidade de controlar para que a gente possa executar esses movimentos. E a psicomotricidade infantil vai ajudar, então, na afetividade, no tônus, na cognição, nas praxias, na lateralidade, noções do corpo, organização tempo-espaço e equilíbrio. Na escola, o brincar, seja como recreação psicomotora orientada ou livre, aponta sempre para resultados positivos para a criança. Eu converso muito com pais que falam assim, mas não tem problema faltar na educação infantil. Eles vêm aqui só para brincar, e vocês devem ter ouvido isso também, né? Porque eu escuto demais isso aqui. Não sei se é de Ourinhos ou se aí também tem, mas aqui eu ouço demais isso. Não tem problema faltar, porque ele vai para a escola só para brincar. E eu falo muito para os pais sobre o brincar. Brincar é muito importante. E mesmo quando a criança não está com uma brincadeira orientada, ela está aprendendo. E a psicomotricidade na escola vai também oferecer inúmeras oportunidades educativas, como o desenvolvimento corporal, mental harmonioso, estímulo à criatividade, à socialização e à cooperação. Oferta oportunidades para brincar e criar livremente suas brincadeiras e jogos. Hoje em dia, as crianças não estão muito voltadas para brincadeiras que elas têm que criar. A gente percebe, assim, que elas sempre procuram um líder, né? Elas estão sempre buscando alguém que fale o que elas têm que fazer, seja o professor, seja um coleguinha mais descolado, mas o espaço da criatividade está muito pequeno. Então, quando a criança tem um momento em que ela não está na aula de natação, nem na aula de piano, nem na escola, nem no computador, nem no celular, nem na televisão, mas eu vou fazer o quê? Né? Antigamente, o que a gente tinha? Não vou revelar minha idade, não, que eu não estou afim, tá? Mas, assim, na minha época de criança, sábado, domingo, o que tinha para a gente assistir? Dependendo da posição da antena, pegava a Globo, dependendo, pegava SBT. O que você ia ficar fazendo naquela rede? Então, a gente criava. Eu brincava de escolinha, chamava todas as crianças da rua e ia ensinar coisas para eles que eu nem sabia, mas eu inventava. Hoje as crianças não têm essa oportunidade de criar, de imaginar, de trabalhar toda essa criatividade deles. Na escola infantil, corpo e mente devem ser valorizados da mesma forma. Um ser humano deve se desenvolver nos aspectos afetivos, cognitivos e psicomotores. E na educação infantil, o movimento e o corpo representam 100% das atividades, porque as crianças não leem livros por elas mesmas, né? A professora vai ler um livrinho, vai contar uma historinha, mas elas ainda não têm capacidade de pegar o livro e ler, pegar um gibi e ler. Elas ainda não escrevem, elas ainda não fazem contas. Toda a relação que elas têm com o conhecimento é por meio das vivências, corpo, mente, ambiente, trabalhando interação entre elas, conseguindo desenvolver na plenitude as habilidades dos alunos. E aqui a gente fala um pouquinho dos sentidos que devem ser estimulados. Então, a gente sempre ouviu falar, né, dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Aí aparecem umas coisinhas novas para a gente. Aqui a gente tem 7. Já tem alguns autores que estão trazendo 9 sentidos. Eu trouxe esses 7 para vocês porque são os 7 que eu já estudei melhor. E os outros 2 ainda estão assim, são poucos autores que trazem, e não está muito bem definido, não. Eu não consegui captar muito bem o que eles querem com isso. E esses outros 2 que eles trouxeram para a gente,
eu acredito que seja bastante importante da gente estar olhando também como a visão, como a audição. Então, os outros a gente já está acostumado, já sabe do que se trata, né? Mas no sentido vestibular, é o sentido que está no interior do ouvido. Então, ele é responsável pelas nossas reações ao movimento e ao equilíbrio. E a gente consegue perceber do sistema vestibular, algumas crianças, quando tem alguma dificuldade, algum problema nesse sistema vestibular, ele não atrapalha só a criança não gostar do barulho, a criança se irritar com algumas coisas, atrapalha o equilíbrio também. Então, uma criança que está com problemas de equilíbrio, às vezes não é uma coisa apenas do corpo. Vocês estão com algum problema na parte da... Vocês estão conseguindo ouvir bem? Estão falando que o áudio está muito baixo? Eu estou ouvindo bem. Tá bom, Perfeito. Entendi. O meu também tá normal. Eu acho que vai ter que colocar fone, quem está com problema aí. Eu posso tentar falar um pouquinho mais alto, mas se para os outros tá normal, deve ser o seu áudio, Fernanda. Então, voltando lá no sistema vestibular, a criança, quando ela está com algum problema no sistema vestibular, não só a criança, o adulto também, passa a vida inteira se desequilibrando, com tontura, tropeçando, batendo nas coisas, é importante estar fazendo um testezinho do sistema vestibular e ir atrás de resolver isso. E o proprioceptivo, que é a forma como o cérebro vai interpretar a posição do corpo, o peso, o movimento, é a capacidade de interpretar espacialmente cada segmento corporal, tanto em situações estáticas, né, com a criança paradinha em cima dos dois pés, como nas atividades dinâmicas com movimento. Faça um testezinho assim com vocês mesmos e principalmente com os mais idosos. Pede para colocar os dois pés juntos. Só isso. Os dois pés juntinhos. E parar. Conta quantos segundos a pessoa consegue ficar sem fazer assim com o corpo. Sem correr para lá e para cá. Se conseguir 10 segundos, não 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, conseguiu 10 segundos, tá legal. Conseguiu menos, vamos fazer algum exercício de equilíbrio aí. Colocou os dois pezinhos juntos. Fecha o olho. Tá com muito problema para se manter estabilizado? Qual que é o problema? Falta de estímulo, não costuma fazer isso? Ou tem algum problema no sistema vestibular, algum problema aí que precisa ser encaminhado, precisa procurar ajuda? Então, é um testezinho bem bobinho, bem basiquinho, e que a gente consegue fazer em casa. Ai, que bom, Fernanda, que melhorou para você. E nesse teste, vocês podem fazer também, assim, com a criança pequenininha. Eu fiz esse teste semana passada com uma criança. Ele é filho de uma professora de educação física. A hora que eu comecei, ela falou assim, de equilíbrio, né? Não, ele é muito bom de equilíbrio. Eu não consegui contar até 3. No 3, o menino já quase caiu. Ela falou, minha nossa, ela não imaginava que o filho dela tivesse com tanto problema de equilíbrio, porque não tinha feito esse testezinho básico. Às vezes nem a gente mesmo sabe da gente mesmo. Façam então com vocês. Para ali, os dois pezinhos bem juntinhos, só isso. E vocês conseguem observar isso na criança, na fila. Você coloca a criança na fila e fala assim, olha, agora todo mundo paradinho. Vamos brincar de estátua. Todo mundo paradinho. Tem umas crianças que são incapazes de ficar em cima dos dois pés. Não consegue. Não é porque é muito agitado, não é porque está desobedecendo, não é porque está fazendo graça. Não consegue. Aí façam isso com vocês mesmos e depois levantam o pé, levanta o pé direito, a gente sempre começa pelo lado direito. Levanta o pé direito, conta até 10, depois levanta o pé esquerdo, conta até 10. Se tiver muito difícil, pode abrir os braços, tentar se equilibrar com os braços, mas o ideal é que consiga fazer isso com os braços fechados. Tá bem? E aí, os estímulos que a gente vai trabalhar o céfalo caudal e o próximo distal, sempre nessa ordem, tá?
Então, é o céfalo caudal, começa lá da cabeça, lá para baixo, e o próximo distal, que vai sair do tronco para as laterais. O esquema corporal, a gente trabalha a criança, a visão dela do próprio corpo e do corpo próprio. Isso é uma coisa que a gente trabalha com a gente mesmo também. Quando a gente trabalha a criança, o esquema corporal do próprio corpo, a gente vai trabalhar o esquema, onde é a cabeça, onde é o pé, a divisão do corpo, a noção que eles têm do corpo, entender as partes. Pode mostrar num desenho, pode mostrar no espelho, pode mostrar uma fotografia. Geralmente a criança não percebe que tem pescoço, né? Faz aquela bolinha para fazer o desenho do corpo. A perninha também, aquele desenho ou de palitinho ou de bolinha, né? Não tem as partes do corpo e a gente vai trabalhando. Quando a gente vai trabalhar o corpo próprio, é a imagem que a criança tem dela mesma. É uma coisa mais subjetiva. Então, por exemplo, quando eu estou pensando assim, no que eu estou fazendo, quando eu estou andando, como é que está minha roupa, eu sempre me imagino uns 20 quilos mais magra e uns 20 anos mais nova. Então, quando eu passo por aquelas lojas assim, com vidro, eu já nem olho para o lado para não assustar, porque não vai corresponder com a imagem que eu estou fazendo. E acho que é normal, ou não sei, né, se eu não sou normal, mas pelo menos é assim que eu me vejo. Eu me vejo 20 quilos mais magra e 20 anos mais nova. É a minha forma de ver o corpo próprio, a imagem que eu me apropriei de mim mesma. E a criança, porque ela não se vê como costume, ela começa a imaginar que ela é como é o coleguinha, como é a mãe, como é o pai, aquela pessoa que ela tem mais próxima dela. Porque ela está sempre vendo a outra pessoa. Por isso é importante a gente ter o espelho ali na educação infantil, em casa, para a criança poder se ver com mais frequência, né? E como que a gente pode estimular a criança nessa área? Eu vou trazer várias coisas para vocês, mas para a gente começar a falar, tem aqui algumas dicas. Eu falo sempre para os pais assim, coloca a criança em contato com diferentes materiais, com textura diferente, peso diferente, cor diferente, tamanho diferente, coisa que o celular não vai auxiliar. E aqui eu vou fazer uma pequena pausa, porque eu não consigo me controlar nesse sentido, tá? Eu fiz um curso só a respeito do que o celular causa na mente de uma criança, principalmente da criança da primeira infância, que o cérebro, a parte física do cérebro ainda não está pronta. E eu criei um panfleto, que eu até deixei lá com a Bia, depois ela pode disponibilizar para vocês, os panfletinhos que eu criei, desse curso que eu fiz. E eu estava fazendo curso de autismo agora esse ano também, mandei para o meu professor, para minha professora, para eles darem mais ideias. Ela falou assim, tá muito legal. A única coisa que eu falo para você que não está nesse panfleto, e se chegar até vocês, eu quero falar sobre isso, porque para adicionar, tem uma pesquisa nova agora que demonstra que o uso do celular está oxidando partes do cérebro. Além de causar má formação no cérebro, problema na retina, ele ainda está oxidando partes do cérebro. Então, quando eu falo para os pais assim, quando você está estimulando uma criança na parte psicomotora, desde bebê, quando a criança joga alguma coisa, você dá a chave na mão dela, ela joga. Você vai lá e ela joga. Ela está vendo que com aquela força que ela pôs, daquele peso, a chave chegou até ali. Então, com mais força vai chegar até lá. Não é intencional, mas a criança já vem com esses mecanismos de teste com ela. Eles vão criando informações para o resto da vida. Você vê uma criança passar correndo debaixo de uma mesa, você fala assim, vai bater a cabeça. E não bateu. A criança vai criando informações, desde bebezinho, que ele vai aprendendo essas noções com coisas de tamanhos e cores diferentes. O celular, ele vai te dar movimento
de um dedo. Esse movimento repetitivo vai causando problema no túnel do carpo, manguito rotator, hérnia de disco, problema estrutural, formação. Hoje em dia, você quer ver uma criança reta, você tem que ir no bailado. Senão, vocês vão ver umas criancinhas tudo assim, porcundinha, porque estão tudo... A cabeça, ela tem um peso aqui, se eu não me engano, é 16 quilos, e quando você baixa, ela vai para 27 quilos. São 27 quilos numa posição que ela não está preparada para isso, onde vai causando hérnia de disco. A criança, quando ela corre, ela expande o pulmão, então a pele do pulmão fica mais elástica, né? A criança, quando fica só paradinha na televisão, no celular, o pulmão faz só assim. A hora que tem que subir uma rua, chega lá em cima que não consegue nem falar. A gente também, né? Mas, vamos falar só da criança agora. Não se exercita. A criança, quando corre, faz noção espacial, faz noção de equilíbrio, porque se eu correr um pouco mais para frente, eu vou cair de testa. Se eu correr um pouco mais para trás, eu vou cair de bunda. Tudo isso ele faz só de correr, coisa que o celular não vai dar. Essas condições que a brincadeira com coisas diferentes de tamanhos, cores, formas, texturas diferentes dá para a criança, o celular não vai dar. E aí entra também o problema da socialização. Quando você está brincando com um coleguinha, você aprende a seduzir. Porque eu preciso brincar daquilo que eu quero e meu colega não quer. O que eu vou fazer para conquistar ele para a gente brincar primeiro do que eu quero? Você aprende a negociar. Ó, vamos fazer isso primeiro, depois a gente faz o seu. Você aprende a ceder. Você aprende a aguentar o cheirinho do outro, a lerdeza do outro, a chatice do outro. Tudo isso você aprende brincando. E uma coisa que eu não sei se vocês prestaram atenção já, criança de hoje não sabe olhar no olho. Você fala com as crianças, olha para mim, eles não sustentam 3 segundos, nem isso. Eles não conseguem olhar no olho. Olha para mim, eu falo assim para as crianças, ó, quando a gente não olha no olho da pessoa, é porque a gente está mentindo. Você está mentindo para mim? Não tá, né? Então olha para mim, não tem problema olhar para mim. Não dá 3 segundos. Porque o adulto está falando com ele, olhando no celular. E a criança aqui, e o pai aqui. Vai numa lanchonete, aquela conversa que tinha, batendo papo olho no olho, a criança está lá no playground da lanchonete, para não dar trabalho, ou no celular com a mamadeira de Coca-Cola. Eu quero morrer quando eu vejo isso. Tenho vontade de ligar para o conselho tutelar quando eu vejo isso. E as crianças não olham no olho. Quando ela brinca com um coleguinha, ela aprende a olhar no olho para conversar. Todas essas funções, todas essas coisas, a gente perde quando a gente deixa a criança mais tempo no celular. E é muito importante passar essas informações, porque vocês são inteligentes, aprendem o tempo todo, vocês têm acesso à informação, mas muitos pais, eles acham bonito. Ai, meu filho tem 2 anos, já sabe entrar, já sabe a senha, já sabe mudar, já sabe baixar jogo. Eles acham bonito. Eles acham, assim, que está fazendo uma grande coisa de ter dado um Xbox no Natal, no aniversário. Nossa, eu estou incentivando o meu filho, ele é todo tecnológico. Realmente, eles acham que estão fazendo coisa boa para a criança. Não faz parte dessa palestra. Eu fiz uma outra formação que a Aline me pediu, eu falei bastante disso, não faz parte dessa, mas eu vou bem rapidinho, tá? Falar sobre isso também, da parte da alimentação, porque eu escuto muitos pais falando assim, não, mas come miojo de legumes. Porque daí eles não gostam de comer legumes, mas daí eu dou miojo de legumes para ter algum legume. É incrível a falta de informação que algumas pessoas têm. Não é má vontade. Quando é má vontade, eu já não gosto nem de lidar com quem faz as coisas por preguiça com criança. Mas eu gosto de poder chegar nesses pais que fazem por ignorância mesmo,
por achar que está fazendo o melhor para o filho. Eu dou danoninho para o meu filho desde que ele nasceu. Né, mas esse é outro assunto. Eu juro que eu vou voltar para a psicomotricidade, tá? Utilizar jogos e brinquedos enquanto toma banho, instrumentos musicais, massagens e brincadeiras com o corpo, que daí quando a criança tem a sensação, você tocando, você pode ir falando, nomeando para ela, olha o bracinho, vai fazendo massagem, fazer massagem do seu bracinho, vai falando o nome do que você está brincando com a criança. Livros sonoros com texturas, imagens e cores, brincar no parque, experimentar alimentos. Assim você vai estar aguçando todos os sentidos da criança. E agora eu quero apresentar para vocês uma pessoa que eu acho maravilhosa. Ela está aqui com a gente agora, a Hilda. A Aline falou assim para mim, você fala então, depois que eu fiz a outra palestra para ela, assim, você fala então sobre psicomotricidade? Eu falei assim, eu falo. A única coisa é que, como eu sou psicopedagoga na rede, eu faço avaliação, eu faço intervenção, mas eu não tenho os jogos prontos, eu não tenho as brincadeiras, eu não tenho, infelizmente, porque eu amo isso, mas infelizmente eu não tenho tempo para brincar com as crianças. Aí eu acho que foi o ano passado, eu conheci uma professora na educação infantil e fiquei apaixonada pela beleza que é o trabalho dela. Ela faz um trabalho com carinho, com amor, e eu falei para a Aline, eu quero convidar ela para mostrar um pouquinho do trabalho dela. Então, ela está aqui com a gente. Oi, Hilda, você quer falar aí um pouquinho? Você se apresenta, já pode falar da sua formação também. Boa noite. Bem, tá aí no slide, né? Meu nome é Hilda, eu sou professora na Rede Municipal de Ensino aqui de Ourinhos, sou professora de creche, no momento eu sou professora de creche, trabalho com os bebês até o maternal. Eu sou formada em pedagogia pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, e eu fiz psicopedagogia pela Uniaself e fiz após também em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, também pela Uniaself. E assim, eu sou apaixonada por educação infantil. O que me tira, complementando tudo que a Giovana falou, é muito difícil trabalhar com crianças sem a tecnologia. É o que me desafia, é criar coisas que estimulem as crianças a não lembrar que o celular existe, porque é a primeira coisa que os pais dão para as crianças quando eles saem da creche, é impressionante. Eles mudam completamente quando eu entrego para os pais. Os pais chegam a falar para mim, como você consegue fazer eles se concentrarem em alguma coisa? Eu falo que não é fácil, porque se eles verem o celular, eles vão querer. Então, eu não deixo o celular nem por perto. Eu desligo ele e já aviso o marido que eu não atendo o celular no meu horário de trabalho. Porque... mas me desafia todos os dias. Eu passo meus finais de semana tentando criar coisas novas, porque eles também são imediatistas, assim. Eles se concentram por pouco tempo. Pouquíssimo tempo. E hoje eu dei uma musiquinha para eles em sala, que eu estou trabalhando esquema corporal com eles, com música. E eles falaram assim, mas você já deu essa. Eu falei assim, eu dei, mas vocês não sabem cantar ela toda ainda, vocês não aprenderam tudo ainda, então nós vamos fazer de novo até vocês aprenderem, tá bom? Tá bom. Então é assim, a minha rotina é essa, viver inventando coisas. E pesquisando e tentando pôr em prática. Nem tudo dá o resultado que eu espero, mas é um caminho que eu gosto, assim, me desafia. Mas é cansativo também, porque eu tenho 7 turminhas, né? E são idades completamente diferentes. Então, que eu trabalho com os bebês, eu não vou trabalhar lá com o maternal. Então, é o tempo inteiro, sendo desafiada. E é isso. Oi, Hilda, eu vou pedir para você ficar por aí, que eu vou mostrar um pouquinho do seu trabalho, aí se vocês quiserem perguntar para ela como confecciona, como que faz a aplicação da brincadeira,
Aí ela vai ser mais fácil ela responder, tudo bem? E só para falar um pouquinho sobre isso que ela comentou, sobre as fases, a gente está num momento bem diferente agora, né? Nós estamos com criança de primeiro ano que não fez educação infantil. A gente está com criança de segundo ano que começou a educação infantil e parou. A gente está com criança de terceiro ano que não está alfabetizado, que não sabe pegar no lápis, que não sabe fazer fila, que está acostumado a acordar tarde e dormir tarde, e comer o que quer e na hora que quer, e ter os pais em casa o tempo todo, e não ter que obedecer uma pessoa só, e não ter que sentar na cadeira certinho. E a gente sabe que a postura, a posição do corpo é muito importante para a letra, até para se sentir mais à vontade para fazer a lição, a postura é muito importante, e as crianças estão mais esparrachada na carteira do que antes, né? A gente tem feito bastante estudo. Desde que começou a pandemia, a gente parou aqui em Ourinhos, os psicopedagogos, a gente parou por 3 meses no presencial, mas a gente continuou online e depois de 3 meses a gente voltou para o presencial. Como não estava tendo aula, a gente foi fazendo formação e foi se preparando para a gente receber os alunos. E eu fiz um curso sobre a inteligência emocional, os pilares da inteligência emocional voltados para a pandemia. Mas ali falava-se também dessa parte, das coisas que, como o curso que eu estava fazendo era ao vivo, e tinha gente do Brasil todo, foi interessante que a gente foi pegando informações assim de vários lugares do Brasil, de como cada um estava enfrentando. Então, a gente vê as crianças vindo para a gente com problemas emocionais muito grandes, porque perderam pessoas da família. Aqui a gente tem bastante criança órfã. A gente tem crianças órfãs de pais vivos, porque aquele herói, eles conheceram o herói de perto e perceberam que não era nada daquilo. Pais irritados, pais preocupados e que acabaram negligenciando a criança. Então, a criança vem mais ansiosa. Nossa, a parte da ansiedade das crianças, tá difícil você encontrar uma criança que não está vindo para a escola ansiosa. Porque algumas, principalmente as dos primeiros aninhos, eles não sabem nem o que é uma escola. Eles estão pulando de paraquedas num segundo ano, às vezes num terceiro ano, sem saber o que é uma escola, sem saber o que é ficar 5 horas dentro de um lugar longe da família. É muita coisa, porque quando eles entram na educação infantil, é mais acolhedor. É aquela mesinha baixinha, com as cadeirinhas em volta, é música para apagar a lousa, música para limpar a carteira, é tudo muito mais gostoso, muito mais prático, muito mais acolhedor. E pega na mão do coleguinha, agora não pode mais pegar na mão do coleguinha. Dá um abraço no coleguinha, não pode mais dar abraço no coleguinha. Então, a gente está trabalhando, assim, com uma visão um pouco diferenciada, e eu vejo a psicomotricidade sendo mais necessária na educação do ensino fundamental do que era antigamente. É óbvio que para a vida inteira a gente vai trabalhar a psicomotricidade, mas nos anos iniciais a gente precisa dela, o básico dela, para alfabetizar. A gente precisa do básico dela para a criança entender a relação da matemática. A noção espacial é extremamente importante para a matemática. E a criança não adquiriu isso na educação infantil e já chega no segundo ano. Então, a gente está vendo assim, a necessidade da psicomotricidade com muito mais ênfase agora na educação de ensino fundamental do que era antigamente. Então, deixa eu passar para vocês alguns dos trabalhos que a Hilda fez na prática. Então, ela tem lá o tapete de forma geométrica, que são formas geométricas planas, distribuídas em um tapete, onde as crianças foram orientadas a reconhecerem e se posicionarem sobre elas, identificando, além da forma, a cor trabalhada. O objetivo é que a criança desloque seu corpo no espaço, orientando-se por noções de frente, atrás, lado, respeitando regras básicas de convívio social e de interações e brincadeiras. Eu vou passar o vídeo dessa atividade. Por favor, se alguém puder falar para mim se está aparecendo certinho aí. Se não aparecer pelo link, eu vou atrás do vídeo que está aqui.
Meu computador é bem lento, tá? Sou humilde, tenho aceitado aí, se alguém tiver um computador zero, que não tem onde guardar, quiser doar, estou aceitando, tá? Você vai só nos quadrados. Isso. Tem mais? Isso. Muito bem. Isso. Vamos bater palma para a Cecília? Você vai... Vocês conseguiram visualizar? Não, Não? só o som. Só o som? Só o áudio. Eu vou parar a apresentação e abrir o vídeo, então, para vocês verem, tá? Depois eu volto para a apresentação. Tão bonitinho. Você... Estão visualizando agora? Não. Agora sim. Agora sim. Vai só nos quadrados. Isso. Tem mais? Isso. Muito bem. Isso. Vamos bater palma para a Cecília? Conseguiram ver? Sim. Vocês perceberam que belezinha? É EVA, né? Que se você não tem EVA, você não é professor. Se você não gosta de EVA, melhor mudar de carreira, porque tem muita coisa que dá para a gente fazer com esse bendito desse EVA, né, gente? Eu gosto de ver aquele, não vou lembrar o nome dele agora, aquele humorista, que ele fala que o céu do professor é um open bar de EVA. E é por aí mesmo, né? Olha que brincadeira mais interessante que ela fez ali, usando um tapetinho, um EVA. Ela está conseguindo trabalhar a lateralização, ela está conseguindo trabalhar equilíbrio, ela está conseguindo ensinar formas geométricas, cores, muita coisa com uma brincadeira só. Deixa eu passar os outros vídeos para vocês. Esse próximo agora, que é do circuito motor, materiais disponíveis na escola, como corda, bambolê, colchonete, banco, mesa, cones. Essa atividade tem como objetivo desenvolver a coordenação motora ampla, aprimorando movimentos como correr, saltar, rastejar, desenvolver equilíbrio, noções espaciais, lateralidade, agilidade, flexibilidade, força, paciência, olha quanta coisa. Deixa eu abrir ele aqui. Vai, Juninho, também. Estão vendo aí? Sim. Por baixo. E agora? Isso. Muito bem. Vai, Juninho, termina. Isso. Parabéns. E é legal que você pode ir modificando, né? Com o mesmo material, você pode ir modificando o circuito, deixando mais difícil, colocando mais fácil para a criancinha menor. E uma coisa que é bem interessante a gente bater na tecla é que vocês percebem que ela está sempre incentivando a criança com um elogio. O elogio, ele é muito mais poderoso que a bronca.
Quando a criança percebe que ganhou seu sorriso, ou sua satisfação, você ficou, assim, até assustado de alguma coisa que ele fez, ele vai repetir. Sempre que a criança é elogiada, ela vai querer repetir. Se você fala assim, parabéns, ela percebe que aquilo não foi de verdade. Mas se você fala com vontade, com gosto, assim, parabéns, ele percebe que você achou bonito mesmo, ela vai repetir. A próxima brincadeira é o vai e vem. Ela está em fotos aqui, mas eu vou falar para vocês. O vai e vem é aquela brincadeira da corda, né? Que ela fez com um refrigerante, uma garrafa PET. Depois eu vou mostrar a foto para vocês, que agora eu vou mostrar só o vídeo. O objetivo é socialização, cálculo de direção, cálculo de força, impulso, atenção, desenvolvimento muscular. Deixa eu pôr o vídeo para vocês. Muito bem, criançada. Olha lá, aprenderam bonitinho. Olha lá, abre e fecha. Isso, estica mais a cordinha, Alice. Vai mais para trás um pouquinho. Alice, dá um passinho para trás. Isso, estica bem. Isso. Mais uma vez, vai. Abre, Alice. Isso. Muito bem, parabéns. E a criança aqui da esquerda, ela já percebeu que ela colocando as perninhas mais afastadas, ela consegue ter mais equilíbrio ali, mais força, né? Ela foi se ajustando ao que ela precisava para conquistar o que ela queria. Bem espertinha. Tem a brincadeira do acertando a bolinha, é uma brincadeira desafiadora, que desenvolve a persistência, paciência, coordenação motora e visiomotora, atenção e a lateralidade. Mais. Aê! Isso! Aí, muito bem. Vai lá. Aí, Nicolas. Nossa, vocês vão pegar todas. Quase. Aê! Ô, Maria Luísa, sai de cima da mesa. Aí, muito bem. Aê! Vocês estão conseguindo ver bem? Tá tudo bem aí? Posso continuar passando vídeos? Tem mais alguns para a gente ver. Sim. Sim. Agora tem a brincadeira do pêndulo, que é uma atividade para trabalhar o tempo de reação e orientação espacial temporal. Essa eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria fazer. Volta. Isso, não deixa bater. Isso, pro outro lado, vai. Isso. Aê, muito bem. Vocês dariam conta de fazer esse? Vocês acham que sim? Eu acho que não. Eu não faria, não. Certeza. Corrida das cores. Os objetivos são fazer com que as crianças desloquem seu corpo no espaço, se envolvendo em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas, respeitando regras básicas do convívio social. 1, 2, 3, já, valendo! Vai, Cat! Quem vai ganhar essa? Quem vai ganhar essa? Tá acabando, vamos!
Aqui eu vou pedir para vocês me autorizarem a fazer mais um parênteses, que é muito interessante, as crianças hoje não estão sabendo lidar com frustração. Não sei se vocês já viram alguma pesquisa a esse respeito, tem uma revista de administração, porque eu fico vagando nos dois mundos, né? Eu ainda dou aula de administração também, e tem um trabalho que eles fizeram falando sobre adolescentes helicóptero. Alguém já ouviu falar nesse termo? Adolescente helicóptero? Não. O que quer dizer isso? Eles viram assim, que hoje em dia não compensa treinar adolescente. E sempre quando você contrata uma pessoa que você precisa fazer um treinamento, isso desperdiça tempo e dinheiro. Porque para treinar alguém, você tem que tirar alguém do setor que ele está produzindo e disponibilizar para ensinar essa pessoa que está entrando. Isso leva tempo, o serviço da pessoa vai ficar parado, isso disponibiliza, demanda dinheiro. Aí você treina o adolescente, quando ele percebe que ele vai ter que ficar das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta, e às vezes no sábado ele tem que ir lá de novo, na semana seguinte ele não volta. Ficar o dia inteiro preso num lugar para ganhar milão no fim do mês, eles não voltam. Porque a família está sustentando, a família vai continuar fazendo aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, então ele não volta. E aí você perdeu tempo e dinheiro e não conseguiu o funcionário também. Então eles chamam de adolescente helicóptero por conta disso. As crianças de hoje, elas não sabem lidar com não. Elas não sabem lidar com eu não tenho isso. Eu não, ninguém gosta de mim. Tem uma dessas pesquisas falando do uso de celular, grupos de celular para adolescente, quando um coloca uma piadinha e todo mundo põe kkk. Aí o fulano põe uma piadinha, ninguém fala nada. Pronto. Ninguém me ama. Não sabe lidar com isso, não sabe lidar com esse nível de frustração. Chega no serviço, o patrão fala um pouco mais alto, não aceita que saia mais cedo, não dá folga. Ai, não posso trabalhar lá, não suporto aquela pessoa, ele está com perseguição comigo, ele não... É só comigo que ele faz assim, não dá para eu voltar para trabalhar lá amanhã. A namorada, o namorado fala, não, pronto, não me ama, preciso acabar esse relacionamento. O primeiro embate que tem no relacionamento, fim, não se esforça, não tenta dar continuidade, porque não sabe lidar com o não sabe lidar com a frustração. Quando a gente vê jogos assim, vocês viram ali que estava toda torcida para a Alicia, né? A Alicia, e a outra menina? Dói o coração da gente, eu pelo menos estava com o coração espremido, que estava querendo ir lá fazer torcida para outra menina. Porque a gente está assim, hoje em dia, a gente não pode ver uma criança sofrendo, que a gente quer ir lá e abraçar, pôr no colo e levar embora para casa. Eu trabalho, às vezes, eu vou num lar que tem aqui, das casas chama Casa Arco-Íris aqui, né? Antes da pandemia, eu levava eles para tomar sorvete, passeava bastante com eles, estava bem lá dentro, agora, infelizmente, a gente não pode mais. Mas, embora é o fim do mundo, pensar em largar aquelas crianças que vêm e sentam no teu colo, a gente não sabe lidar com isso, a gente quer dar tudo, a gente quer tudo aquilo que a gente não teve, a gente quer que a criança tenha também. E isso é péssimo para a criança. Ontem uma mãe reclamou assim para mim, o meu marido protege demais a minha filha e tudo ele não deixa o menino fazer. Tudo que ele vai brincar com ela, ele fala assim, cuidado com a Letícia, não faz isso com a Letícia. Eu falei assim, olha, honestamente, eu tenho mais dó da Letícia que dele. Porque ele está criando casca, ele vai saber lidar com o mundo. A Letícia não vai saber lidar, ela vai estar sempre esperando que alguém venha socorrer ela, que alguém venha lidar com os problemas dela. Eu só quis fazer esse parênteses para a gente falar para vocês um pouquinho dessa história da frustração, né? Da criança precisa aprender
que eu posso ser feliz mesmo não tendo tudo que eu quero. Eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês queria estar fazendo alguma outra coisa agora. Quem sabe comendo uma picanha, tomando uma cervejinha na beira de uma piscina, ou dando uma voltinha em Paris. Mas a gente está aqui, numa quinta-feira de muito calor, estudando, se aprimorando, para fazer o nosso serviço sempre cada vez melhor. Eu estou muito feliz. Não sei vocês, mas posso falar para vocês, eu estou muito feliz. Mesmo não estando passeando em Paris, comendo uma barra de chocolate imensa, sem que isso me engorde. Aí é o nível maior da felicidade, né, gente? E para a gente falar um pouquinho também da parte da música. Vou passar alguns vídeos de um trabalho que a Hilda fez, mas eu acho muito interessante a música, que é uma parte da psicomotricidade também, em relação à educação infantil. Ô, Gi, desculpa interromper, amor, é a Aline. Oi, Por que Aline. helicóptero? Porque pousa e já sai, não fica. Ah, entendi. Porque o avião, ele precisa de um tempo maior para Eu acho que eu tô lentinha, pousar. não consegui imaginar por quê. É que o avião, é que eu tinha que ter explicado isso, mas o avião, ele precisa de mais tempo para pousar Uma e precisa preparação, de né? muito tempo para subir. O Isso. helicóptero não, né? Ele, do mesmo Sim, jeito sim. que ele... Viu? E uma professora também, naquela atividade que você colocou o tapete das cores diferentes e figuras geométricas diferentes, o fundo do tapete preto, as figuras geométricas EVA. E o tapete, qual o melhor material? Eu acho que era TNT, não é, Hilda? Mas daí ia dançar, não ia? Não, eu tentei fazer no TNT, posso falar? Eu Pode. tentei fazer no TNT, ficou muito leve, não deu muito certo. Daí, o meu marido trabalha com vinil, com coisas que ele faz piscina de vinil, essas coisas. Então, eu peguei um pedaço de vinil dele e coloquei e colei com Tec Bond em cima do vinil. Aí ele ficou bem mais firme. Então, eu enrolo ele, guardo em cima do armário, quando eu preciso, eu tiro. Entendi. Foi o vinil que eu usei, porque Obrigada. o TNT ficou leve e voava no vento, não deu certo. Será que se colar só as pontinhas dele no chão, mas depois rasga, né? Teria que ser alguma coisa mais preparada mesmo. Rasga. Mas eu creio que se tiver... o meu marido, ele compra EVA por metro para o trabalho dele. Tem para vender, só não sei quanto custa, mas é grande. Eu já fiz um tapetinho lá também com um EVA bem, bem grande, que eu enrolo também. Eu fiz um tapetinho com os pés coloridos. A gente joga o dado, a cor que cair, a criança pula no pezinho da cor que caiu. É um tapete que tem vários pezinhos, assim, e eles têm que ir jogando o dado, só sai do lugar se cair na cor que ele caiu no dado. É que esse eu não filmei nem tirei foto. A gente faz um segundo round, Hilda. Só a Aline chamar a gente de novo que a gente volta. Então, só para voltar a falar um pouquinho da música, em 2014 eu trabalhei no Projeto Guri, não sei se tem aí em Jaú, acredito que tem, sim, que tem no estado de São Paulo inteiro. Aqui são só instrumentos de orquestra, então as crianças aprendem os instrumentos... Deixa eu voltar aqui. As crianças aprendem os instrumentos e fazem apresentações, e tem o canto coral também. Nesse tempo que elas passam ali, além da socialização, além de aprender a música, eles também aprendem outras noções. Então, a gente sabe, assim, que a música é pura matemática, né? Se você for estudar a música, os compassos, você precisa da matemática para trabalhar. Quando você usa a mão para tocar algum instrumento, você usa o lado contrário do cérebro que a gente usa para ler. Então, você trabalha os dois lados do cérebro. Além de toda a parte emocional. Eu lembro que minha avó falava assim, quando eu vou fazer crochê, eu gosto de escutar samba.
Mas por que a senhora gosta de escutar samba para fazer crochê? Ah, porque vai mais rápido. Se eu colocar música lenta, eu demoro demais. E isso vocês podem perceber também, a gente muda a nossa emoção de acordo com a música que está tocando. Eu, infelizmente, não gosto de alguns tipos de música, eu queria ser mais eclética, e eu percebo, assim, que quando eu estou num ambiente com amigos, está gostoso, está tocando MPB, está tocando música antiga, eu estou de boa. Começou a tocar sertanejo universitário, dá 2 minutos, eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar ali. A música, ela mexe muito com os sentidos da gente, mas ela também trabalha todo o nosso corpo, principalmente quando você usa ela para fazer alguma atividade física. Você vai em academia, essas academias pagas, assim, tá tocando o zumba, essas músicas mais agitadas, é porque elas ajudam você a criar um ritmo e ajuda você a fazer as coisas mais rápido, se exercitar de uma forma mais rápida. Na educação infantil, a gente percebe, assim, que algumas músicas vão ajudar a criança a nomear o corpo, a brincar melhor, a ficar mais calma, a cantar junto, então vai desenvolver toda a parte da oralidade. Muita coisa a gente consegue trabalhar com a música. E a Hilda passou para mim algumas coisinhas aqui, algumas brincadeiras que ela criou, e eu vou passar para vocês os vídeos. Vocês perceberam aí todo o trabalho psicomotor que ela está fazendo com as crianças? E é interessante também, quando a gente incentiva que a criança ouça mais músicas, que sejam músicas voltadas para a criança. A música, ela gruda na cabeça da gente que nem chiclete, né? E como eles estão aprendendo a falar agora, é importante que eles tenham a noção, o modelo exato.
Você pega a música assim, que nem aquela música que fala, se ela dança, eu danço. Nem existe essa construção de frase. Se ela dançasse, eu dançaria. A criança já começa ouvindo música que fala errado na hora que ela precisa empregar isso na fala, na escrita, numa prova, ela vai lembrar da música e vai colocar errado. Meu pai falava brincando assim pra gente, corrige a pronúncia que se falar errado, viceia. Mas era meu pai era um homem muito inteligente. Se ele falou que o certo é viceia, então o certo é viceia. Se ele falou corrige, então porque é corrige. E eu colocava isso na prova. Ele não pensava, ele estava brincando, ele não pensava que eu estava seguindo aquilo como modelo. E a criança aprende pelo modelo e repetição. Então eu vou seguir os modelos daquele em que eu confio, aquele em que eu tenho uma afetividade, por isso que é tão importante que o professor tenha afetividade pelo aluno, que o professor passa confiança para o aluno. Eu falo muito para os pais assim, nunca fale mal do professor para o seu filho. Não está satisfeito com alguma coisa que o professor fez, vem sem que ele saiba e fale com a diretoria, com a coordenação, com o psicopedagogo, mas nunca fale para o seu filho nem num olhar. Se a criança chega em casa falando, a professora fez tal coisa, você faz um olhar de susto, é o suficiente. É o suficiente para a informação entrar por aqui e sair por aqui. Ela não vai confiar mais no que aquela pessoa está falando, porque aquela pessoa ainda é uma estranha para ela. Pai e mãe são o porto seguro, são os ídolos. Se meu ídolo está duvidando daquela pessoa, então aquela pessoa não é confiável. O professor tem que ter afetividade, tem que ter essa aproximação com a criança. E quando a criança está ouvindo de vocês, do professor, falando de uma maneira errada, a criança vai levar isso para a vida toda. Então, é importante também que as músicas que elas ouçam sejam músicas que estejam falando corretamente. E, se possível, que toque vários tipos de instrumento. Não fique só no violão, só na percussão, só em um tipo de instrumento. Vários tipos de instrumento também aguçam o cérebro. Tem mais vídeos aqui, só um momentinho que eu já vou passar para vocês. Eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, e a água baixinha assim. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, e a água baixinha assim. Enxágua, enxágua, lavadeira, quanto mais enxágua, mais cheira. Enxágua, enxágua, lavadeira, quanto mais enxágua, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, e a água baixinha assim. Passa, passa, lavadeira, quanto mais passa, mais cheira. Passa, passa, lavadeira, quanto mais passa, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, da água baixinha assim. Dobra, dobra, lavadeira, quanto mais dobra, mais cheira. Dobra, dobra, lavadeira, quanto mais dobra, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, e a água baixinha assim. Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira. Guarda, guarda, lavadeira, quanto mais guarda, mais cheira. O sol tá nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa desse tamanho, e a água baixinha assim. Amanhã vai todo mundo lavar roupa cantando. Lava, lava, lavadeira. Deixa eu passar para o próximo vídeo. Lagartixa se arrastando sossegada, lá vem Dona
atropelado. Vou sair da frente dela pra não ser atropelado. Oceano, vem voando sossegado. Lá vem o oceano, vem voando sossegado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Tem um caranguejo na frente sossegado. Lá vem o caranguejo, traz pra frente sossegado. Sair da frente dele pra não ser atropelado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Vou sair da frente dele pra não ser atropelado. Lá vem Dona Minhoca, circulando sossegada. Lá vem Dona Minhoca, circulando sossegada. Sair da frente dela pra não ser atropelado. 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 E é legal que nessas atividades a gente consegue perceber, assim, que algumas crianças cansam mais rápido, né? E é importante a gente prestar atenção, às vezes fazer alguns testes motores, na criança que não gosta muito de pintar, na criança que não gosta muito de desenhar, se o problema dela não é porque dói, porque ela não está acostumada com algumas brincadeiras. Antigamente a gente batia muita bola. Eu lembro que a gente fazia uma competição, não deve ser da época de vocês, mas a gente fazia uma competição de bater a bola na parede e que tinha uma musiquinha que a gente cantava e tinha que obedecer a ordem que estava na musiquinha. Mas de fazer esse movimento de bater a bola na parede, você já está fortalecendo o pulso. Quando a criança brinca de bola, mesmo que seja aquela bola grande, que a gente fala que é bola de parque, né? Aquela grandona, mas ela jogar a bola para cima, ela já fortalece o ombro também. Quando a criança bate a bola no chão para jogar basquete, ela está fortalecendo o pulso e está fortalecendo o ombro. Então, quando a criança começa a desenhar, começa a pintar, esse movimento que a gente chama de movimento de pinça, do indicador com o polegar, não é um movimento natural do ser humano. Algumas pessoas pequenas, né, futuros adultos, os pequenininhos, eles ainda pegam o garfo assim para comer, colher para comer. De resto, a gente não tem esse movimento de uma forma natural. E quando a gente vai fortalecer essa parte, a gente precisa fazer brincadeiras que fortaleçam o movimento de pinça, né? Que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês de alguns movimentos que a gente pode fazer para fortalecer. Mas a gente também tem que fortalecer esses 3 dedos abaixados, porque eles vão ajudar a dar força para sustentar o lápis e sustentar a caneta. A gente tem que dar alguns exercícios que fortaleça esse movimento, que é bater corda, bater bola, para que a hora que a criança esteja pintando, não canse muito rápido. Tem que fortalecer o ombro para que a criança, a hora que está desenhando e está pintando, não canse muito e na postura correta. Quando a criança não tem esses tipos de brincadeira, e uma que
Eu falo muito para os pais, eles fazem o que é mais fácil de fazer e que eu não coloquei ele no slide, que eles podem brincar com eles, pega copinho, sabe esses copinhos de café? Pega copinho de café, pega um feijão que não vai usar mais e vai falando para eles, vamos contar, pega o feijão, coloca dentro do copinho, 1 para cada um. Agora vamos pôr 2 para cada um, então 1, 2 para cada um, pegando assim o feijão. Tá, agora abaixa os 3 dedinhos cada vez que você for pegar. Pega o feijãozinho e coloca dentro do copinho. Mais rápido. Pode fazer uma musiquinha, uma brincadeirinha, vai fazendo um movimento de pinça. Tá dando certo? Aí vamos fazer agora com arroz. O arroz é menorzinho, só pode pegar um de cada vez. Então, vai pegar o arrozinho lá e colocar ali dentro. Aí depois pode até dificultar um pouquinho mais, colocar miçanguinha, colocar alguma coisinha pequenininha, que ele tem que caçar lá e pegar só um de cada vez. É um jogo, é uma brincadeira e vai ajudar o movimento de pinça. Se a criança não tem hipotonia, não tem fraqueza motora, não tem nenhum problema físico, não tem nenhum cansaço, e mesmo assim ela não está querendo participar da brincadeira, a gente precisa investigar outras coisas. Eu não gosto que quando falam assim, essa criança tem preguiça. Essa criança tem má vontade. Essa criança é burra. Eu não gosto desses termos. Eu sempre acredito que alguma coisa está acontecendo para que a criança não queira se envolver numa atividade. De novo, lá aquela história do medo, da vergonha, um cansaço, uma dor, um receio, alguma coisa está acontecendo. Má vontade, preguiça, burrice, eu não costumo ir para esse lado não, para investigar o que está acontecendo com a criança. Então, quando a gente faz essas brincadeiras, a gente consegue observar essas coisas também. De musiquinha tem mais 2 vídeos, tá? Oi. O professor Eduardo perguntou se essa música é da Lu, agora eu não lembro o sobrenome que ele escreveu aí. Você sabe de quem que é a música? E essa atividade dos animaizinhos aí? Essa música é de um grupo chamado Currupaco Clique, eu acho. Então, posso pedir um favor, no final da aula depois, viu, Gi, se puder me passar os sites, os links, as listas das músicas, talvez os professores queiram utilizar também, né? Pode ser a indicação para nós? Você passa aí, gente? Eu vou pegar com a Hilda e eu te passo, porque são músicas diferentes, né? Não são aquelas musiquinhas que estão bem batidinhas. Sim, muito bem bolada. E vai forçando a memória deles também, né? Não é aquela musiquinha batidinha que a gente escuta desde pequenininho, sempre a mesma música. Algumas já foram até canceladas, né? O termo de agora, o cancelamento, porque não são moralmente corretas. Adorei a da lavanderia. Lá, mais uma pessoa que vai lavar roupa amanhã cantando a música da lavadeira. Deixa eu passar mais um vídeo. Tem só mais 2, tá? E o último vídeo. Pode abrir o olho.
Aí teve as brincadeiras tradicionais também, né, que a gente está mais acostumado. Eu tinha um vídeo dela que eu ia pôr, eu não sei porque você não me mandou de novo, Hilda, da caixa de música. Ela fez uma caixa de EVA, que tem uma tampinha assim, com o EVA recortado, para as crianças não verem o que tem dentro. Então, eles tiram alguns bichinhos que ela fez de EVA, muito lindos, muito bem feitinhos. E tira o bicho, eles podem cantar uma musiquinha daqueles bichos. E um outro que eu vi ela fazendo também, que eles podiam escolher a música. Então, eles pegavam um bichinho e falavam, eu quero cantar a da abelha, eu quero cantar a da formiga. Então, dava o poder de escolha para eles. Isso faz com que eles se sintam, né, se achem e participem melhor ainda da atividade. São atividades bastante interessantes. Então, para a gente continuar aqui no slide, deixa eu voltar lá para ele. Tem algumas opções de jogos aqui, para a gente fazer com eles, de brincadeiras, cada uma direcionada para uma coisa. Deixa eu tirar esse compartilhamento e voltar para o slide. Vocês têm alguma pergunta? Querem compartilhar alguma coisa que aconteceu na escola, a respeito do que a gente já falou? Alguma mãe dando miojo para a criança porque tem legumes? Nossa, que gente quietinha. Então, aqui tem algumas atividades psicomotoras para coordenação motora fina. A gente pode trabalhar com parafusos com porcas, garrafas PET, aquela brincadeira de rosquear e desrosquear. Passar água de uma bacia para outra com esponja, que vai fortalecer o pulso, vai fortalecer os dedos. Massinha de modelar. Pegar objetos com pegador de macarrão, e aí você pode ir dificultando o tamanho do pegador, com pegador menor, e aí o objeto também ser menor. Colocar sementes dentro da garrafa PET ou do copinho, né, como eu falei. Passar bolinha de uma vasilha para outra com uma colher. Abotoar e desabotoar. Abrir e fechar zíper. Rasgar papel com a mão. E aí, vocês podem ir dificultando, pega jornal, pede para rasgar com a pontinha do dedo. Então, uma folha só, depois coloca 2 folhas, 3 folhas, e assim vai indo para ver aonde está a força deles, até quantos papéis juntos eles conseguem rasgar. Despejar líquidos de uma garrafinha no copo. Usar seringa para puxar a água e colocar dentro de outro recipiente. Passar líquido de um copinho para outro usando conta-gota. Usar a raquete e bater a bolinha para cima sem deixar cair. Depois andar rápido e devagar com essa atividade. Brincadeiras de encaixes, joguinhos, ligue-ligue, pecinhas. Amassar papel, massinha, bolinhas próprias, argila. Amassar argila e cortar com tesoura ou régua, como se fosse alimento. Pintar e desenhar com diversos materiais, giz de cera, lápis, carvão, giz, tinta, cola colorida. Aproveite perguntando o que é cada desenho. Explore a possibilidade que essas atividades nos abrem para a oralidade. Colagem com grãos e lantejoulas, movimento de pinça. Pedir para amarrar o próprio tênis, abotoar as próprias camisas, pentear os cabelos, fazer comidinhas com massinhas e cortá-los. Brincar de faz de conta. Recortar EVA. Dentro dessas brincadeiras, quando a gente coloca algumas coisas das AVDs, né, as atividades de vida diária, a gente começa a perceber algumas outras coisas na criança. Além dela ter a destreza de fazer o movimento de pentear o próprio cabelo, ou de conseguir se limpar, a gente começa a perceber também algumas coisas da rotina dela. Às vezes eu percebo crianças assim que não conseguem fazer certas coisas, aí você vai conversar com os pais, são crianças de 10 anos que não tomam banho sozinho, não sabe se tomar banho, não sabe se trocar, não percebe que se tá calor, se tá frio, você tem que falar, você não tá com calor? Para daí a criança ter e tirar a blusa. Você começa a perceber que não é dada autonomia para a criança. E aí a gente conversando com os pais, você
consegue orientar, fala, olha, é importante que eles aprendam a amarrar o próprio sapato, que eles aprendam a vestir a própria roupa, que eles tenham mais autonomia. Com 10 anos, a criança faz muito tempo que já deveria saber dessas coisas. E você consegue perceber nessas atividades simples que a gente faz de abotoar a própria camiseta, a própria camisa. Eles não conseguem fazer alguns movimentos. Atividades para consciência espacial. Procurar ser a pessoa mais alta. Então, vai ficar lá na ponta do pé, vai se alongar, que daí eles vão ter noção do que é mais alto. Que a gente pergunta assim, você tem irmãos? Tenho. Mas é mais velho ou mais novo? Não sabe dizer. Mas ele é mais alto ou ele é mais baixo? Ah, é mais alto. Aí a gente deduz que é mais velho que ele, né? Procure ser a pessoa mais baixa. Ele vai abaixar, vai agachar. Procure ser a mais magra. Procure ser uma bola. Como a bola rola? Apontar para o objeto, parede mais distante e mais próxima. Movimente os pés rapidamente sem sair do lugar. Rolar como um tronco. Arrastar e rolar para frente e para trás. Brincar de combate arrastando. Andar sobre as mãos e pés imitando o macaco. Para conscientização do corpo. O corpo apresenta simetria lateral, por isso devemos desenvolver os dois lados a fim de obter o máximo de influência dos movimentos. Então, deitados no solo, tocar as partes do corpo que é pedida. Recortar os jornais ou revistas, várias partes do corpo, para colagens no caderno ou cartazes. Montar o corpo com várias partes de recortes retiradas da revista. Essa atividade, ela também é legal para a gente trabalhar a noção de grupo, né? Com cuidado, quando vai falar sobre isso, porque existem muitas pessoas amputadas ou que nasceram sem partes do corpo, mas quando a gente vai falar sobre grupo, a gente pode usar essa atividade de recorte, colocar a cabeça, o corpo, o braço, cada um põe uma parte, e fala que assim é o grupo. Cada um do grupo faz parte do todo. Então, quando você falta da escola, quando você não vem, quando você não quer participar da atividade, quando você não quer brincar com a gente, o corpo fica faltando uma parte, porque você faz parte do corpo. Você faz parte do grupo. Olhar no espelho, fazer mímicas, gestos, brincar de mestre, usar as partes do corpo no ambiente, tocar a mesa com o nariz, a parede com as costas, o chão com o joelho. Aí tem um monte de musiquinhas, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, que a gente pode usar para isso também. Deitar de barriga para cima e fazer círculos, quadrados, triângulos, com os pés no alto, com uma bexiga ou um gelinho envolto num pano, tocar a parte do corpo solicitada. Quebra-cabeça com figuras humanas, montar bonequinhas de papel. Algumas atividades do andar. Andar de lado, passos laterais ou passos cruzados. Correr com as mãos na cabeça, na cintura, nos quadris, nas costas. Saltitar com os dois pés, com um pé só. Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E aqui você também pode fazer uma atividade que você vai conseguir avaliar o equilíbrio, que é você usar o próprio risco que tiver no chão, ou do ladrilho que você tiver na sua casa, você pedir para a criança andar, mas encostando o calcanhar com o dedo do pé. O dedo do pé esquerdo com o calcanhar direito, depois o calcanhar esquerdo com o dedo do pé direito, bem encostadinho. Se a criança ou o adulto, né, que você estiver avaliando, consegue fazer isso sem precisar ficar se equilibrando muito com os braços, é porque o equilíbrio está bom. Quando não consegue, tem muita dificuldade, precisa de alguns exercícios motores. Óculo manual, lançar bolas, papel amassado, saquinho com areia dentro, caixa ou boca do palhaço, boliche, encaixar pinos, casinha de encaixe, figuras geométricas,
EVA, madeirite perfurado, passar cordão de calçado, brincar com bola pendurada por um fio de barbante, biboquê. Não sei se vocês se lembram do biboquê, da época de vocês. Quem não lembra aí como que era o biboquê, ou não tem aí na região de vocês, é aquele... eu usava de madeira, né? Mas tem de outros modelinhos também. É aquela bolinha de madeira com um furinho embaixo e você tem um bastãozinho com uma cordinha que você fica jogando, taca ele na cabeça várias vezes, no braço, sai tudo roxo, tudo dolorido, mas é para você encaixar aquele palitinho na parte de baixo da bolinha de madeira. Esse é o biboquê que a gente usava aqui. Ô, Hilda, eu vi que você mandou aqui para mim o link. Se você quiser colocar, é o link das músicas, né? Se você quiser colocar aí no chat para eles já irem pegando, senão depois eu mando para a Aline. Algumas atividades de equilíbrio, subir as escadas elevando o joelho bem alto, passos de elefante, andar de joelhos com a mão no ar, pulo do coelho, que colocam os 2 pés e o apoio das mãos no chão, imitar o caranguejo, que a gente senta no chão, palminhas da mão para trás, elevar o quadril, caminhando para frente e para trás. Ficar na ponta dos pés em cima de um banco, ficar na ponta dos pés com os olhos abertos, depois fechados, 10 segundos cada um, caminhar na ponta dos pés, agachar, abrir os braços, imitar um avião, primeiro com os olhos abertos, depois com os olhos fechados. A diferença quando você faz isso com o olho aberto e depois com o olho fechado, às vezes é bastante grande e é um dado importante também para passar numa avaliação. Andar na ponta dos pés com a mão na nuca, com os calcanhares e com os braços cruzados nas costas, passos largos e mão na cintura, de lado com as mãos na cabeça, imitar o sapinho de cócoras, ir e voltar. Impossível conseguir fazer o sapinho voltando. Acho que nem indo mais também. Ir correndo e voltar andando, ir andando e voltar correndo, ir saltitando com os 2 pés e voltar andando, andar em câmera lenta, andar rápido, andar devagar. E aqui a gente entraria num outro tema que seria sobre a importância da estimulação sensorial. Eu não sei se vai dar tempo de eu entrar nesse tema, porque ele é um pouquinho extenso, mas antes de eu ver se tem tempo para isso, eu queria só falar para vocês de algumas coisas ligadas à música e à coordenação motora. Tem alguns joguinhos que vocês podem fazer com eles, com desenhos na lousa, que vocês colocam símbolos, que aí você vai trabalhar tanto a parte visual, quanto a parte de memória, quanto a parte da psicomotricidade. Então, vocês colocam símbolos lá, por exemplo, uma estrela. Toda vez que vê estrela, bate uma palma. As 2 palmas juntas. Toda vez que aparece a meia-lua, bate as 2 palmas na mesa. Então, você faz bem facinho no começo. Coloca lá estrela, estrela, lua, lua. Então, eles vão fazer. E isso vai fazendo um som alto. Eles vão fazendo, eles vão gostando de uma atividade assim, porque eles fazem tipo um coral, né? Com a percussão ali, do barulho da palma da mão e da mesa. Só que daí depois vocês vão dificultando, coloca mais uma atividade de bater na perna, aí coloca 2, 1, 3, 4, não vai fazendo sequências lógicas, tipo 2, 2, 2, 2, ou 3, 3, 3. Vai fazendo 2, 3, 1, 4, 3, 2. E aí, com o barulho, você consegue perceber se as crianças estão conseguindo acompanhar essas brincadeiras, fazendo o ritmo certinho, ou se tem alguma criança ali que não está conseguindo trabalhar esse ritmo. Quando você trabalha ritmo com a criança, você consegue observar várias coisas ao mesmo tempo. Então, são brincadeiras bem gostosinhas de fazer. Você pode fazer com qualquer idade, com qualquer segmento. Um horário aí que acabou a aula mais cedo, está chovendo muito, você tem que distrair as crianças. Essas brincadeiras são, assim, bastante interessantes para você ter na manga, porque você não precisa de material,
Você pode desenhar ali na lousa de uma hora para outra, você cria ali, você inventa dificuldade, está muito difícil, apaga e faz mais fácil, para eles não se desinteressarem, e você vai trabalhar toda essa parte motora da criança, tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Querem brigar comigo? A Bia falou para mim que na última aula vocês participaram bastante. Vocês não gostaram de mim? O que está acontecendo que vocês não estão participando? Ó, a Hilda está colocando lá no chat os links para quem quiser pegar as músicas que ela usou, tá? Então, voltando aqui. Ah, obrigada, Michele. Aline, você acha que dá para entrar em outro tema? Porque aqui eu começo falando sobre a estimulação sensorial, ele é um pouquinho longo também. Você acha que a gente começa ou deixa para um outro dia? Quanto tempo, mais ou menos? Ah, tem mais uns 20 slides ainda. Ah, então melhor deixar para... Qual que é o tema, Lê? Giovana? É estimulação sensorial. Ah, legal, hein? Mas 20 slides é tipo 30 minutos, né? É um pouquinho mais, porque eu falo bastante, né? Então, olha só, a gente deixa para outra ocasião, então a gente dá um jeito de encaixar. Tá. Deixa eu só passar para vocês, antes dela fazer a chamada, que eu lembrei da chamada. Eu queria passar para vocês essa frase da Rosa, que eu achei bastante interessante, que a vida se movimenta. Na vida, o horizonte muda de lugar, e na nossa frente tem sempre um novinho em folha à disposição, só para nos provocar. Aceitemos a provocação e vamos até lá, até ele, buscar o que nem a nossa imaginação pode imaginar. Não é deliciosa essa frase? Eu amei. Vou incorporar na minha vida. Gostei muito, embora vocês não tenham contado nada da vida de vocês para mim, mas gostei muito de compartilhar esse tempo com vocês. Espero não ter sido muito chato numa quinta-feira, fim de tarde, que tenha passado alguma informação interessante para vocês, e eu me coloco à disposição. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Bia, cadê a Bia para fazer chamada? Ai, que bom que vocês gostaram, obrigada. Aline, a Bia vai entrar para fazer chamada? Glá, tá tudo em ordem a chamada, tá? Ah, já fez? Já fiz. Não fiquei em dúvida em ninguém. Ah, tá ok. Então tá, gente. Então, Nossa, muito legal mesmo. O povo adora aula prática, não é? Quem gosta de ficar em, assim, ter exemplos concretos somos nós mesmos, né? Eu acho que os professores, essas ideias nos fazem imaginar outras ideias ainda, né? E aí a gente vai pensando o que tem na minha escola, o que não tem. Aí a gente fica imaginando aquela criança super agitada nessa atividade, vai subir em cima lá do pano, vai pegar, vai enforcar o outro. A gente fica imaginando dessa maneira, né? Mas são dicas mesmo para atiçar a nossa criatividade, né? E o objetivo dessa aula, você passou assim super fácil mesmo, que era a gente entender a necessidade do estímulo, né? Que ela é preditora aí a tantas outras habilidades, né? Que a gente vai ver, às vezes, acaba encaminhando muita coisa para outros departamentos e talvez tenha sido uma falta de estímulo que se tivesse feito
na fase esperada, talvez essa criança não apresentasse aí tantas dificuldades. Bom, então, Gi, muito obrigada. Hilda, muito obrigada. Feliz eu em conhecer vocês. Estou saindo ganhando aí. Nossa, para mim está sendo uma grande aprendizagem, né? A gente não ganha nada financeiramente, mas esse curso está sendo sensacional mesmo. Eu acredito que todos os professores estejam gostando. E a tua aula fechou o semestre, né? Então, nós terminamos aí com algo bem prático, lúdico, né, mulherada? Alguém gostaria de falar? Não precisa abrir a câmera, não, se tiver com vergonha, mas alguém quer abrir microfone e falar alguma coisa para a Giovana e para a Hilda? Eu queria falar que eu adorei, foi muito legal, o tema é muito legal e as brincadeiras, né, as atividades que a Hilda fez aí com as crianças são maravilhosas, né? Dá, assim, muitas ideias para a gente, né? As duas estão de parabéns pelo conteúdo de hoje e nós gostamos sim, viu? É que nós somos quietinhas, mas a gente está aqui prestando atenção. Obrigada, viu, Glaucio? Olha, sem a Hilda não teria... Foi muito show. Muito obrigada, viu, Hilda? Pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com as crianças. E você sabe que eu sou sua fã, né? Eu que agradeço. Imagina, a gente faz... eu faço com muito carinho com as crianças. Eu tenho muito mais ideias na cabeça. Agora eu estou com uma... Se alguém quiser anotar o nome, é uma artista, ela chama... Acho que é Bia Bedran. Ela tem músicas maravilhosas para trabalhar com as crianças. Se quiser, eu escrevo o nome dela ali, é Bia Bedran. Então, assim, para trabalhar esquema corporal com a criança é ótimo. Porque ela trabalha muito o corpo. Então, eu estou trabalhando bastante com ela esses dias. E tem músicas para crianças muito pequenas e crianças maiores. Bem legal. Mas eu agradeço muito a disponibilidade de vocês em ver um pouquinho do meu trabalho. É que a Giovana conhece lá a creche que a gente trabalha, né? É uma creche bem humilde, de crianças muito... a situação deles é muito difícil, então a gente leva um pouquinho de alegria para eles. E é muito gostoso quando uma criança sai de lá alegre, feliz e quer voltar, né? E isso não tem preço. A melhor definição de periferia é essa escola que ela trabalha. É uma escola bem periférica mesmo, é uma escola que me dava pesadelos, porque era uma escola que ela era bem mal feita, assim, o pátio das crianças, com alguns bicos de ponta, assim, que eu ficava imaginando as crianças caindo de testa ali, e ela acabava o piso, e tinha um barranco imenso. E ali é creche. As criancinhas estão começando a andar. Eu tinha pesadelos daquelas crianças caindo do barranco. Graças a Deus, agora eles colocaram uma grade ali, fizeram uma rampinha bonitinha, ela está melhor, mas ainda acho, assim, uma escola, a estrutura física dela eu acho bastante deprimente mesmo, de verdade. Então, quando a Hilda coloca tanta cor ali, música na vida dessas crianças, que os pais são bem complicados, bem difíceis, muito ausentes, muitos pais presos, uma situação social ali muito difícil. Quando ela traz essas músicas, essas brincadeiras, você vê que vocês viram aí as crianças participando, as crianças brincando, mesmo os mais agitadinhos, mesmo os mais doloridinhos, tentando, fazendo, eu acho que é um ganho muito grande para a criança. Eu tenho algumas crianças lá muito difíceis, órfãos do Covid, você falou, eu tenho alunos lá que perderam pai, ou eu tenho aluno que perdeu mãe. Então, para uma criança... E funcionários da escola também, né? De amigos da escola também. E aí, trabalhar com essa criança, a gente tem que pegar ela
no afetivo. Eu tenho uma criança que encara muito bem a situação e o outro não. Eu tenho um lá que é bem difícil. Ele está muito, muito, muito difícil de trabalhar com ele. Mas é um dia de cada vez. Ele já está se soltando um pouquinho, mas ele não pode ouvir a palavra mãe. Porque a situação dele é bem difícil. Então, esses momentos que a gente proporciona para as crianças é o que tira a gente da cama todo dia. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Parabéns, meninas. Trabalho lindo, viu? Isso para a gente também é uma força aí para a gente seguir. Galera do curso 180, muito obrigada por esse semestre, tá? Já falei várias vezes, todos os temas são pensados de acordo com com o nosso chão da sala de aula mesmo, né? Né, Giovana? Eu, como professora, poxa, a gente tem que trazer tema aí importante para professor, né? Então, a gente pensou em cada tema mesmo. Então, agradeço a todos vocês que se interessaram, todo mundo que não pôde entrar sempre justificava o porquê, e a gente via mesmo que eram, assim, coisas que impediam mesmo, não era falta de vontade. Então, obrigada, viu? Cada professor, cada diretor, cada coordenador. É um prazer, é uma honra estar com vocês, fazer parte dessa rede, de coração mesmo, tá? E obrigada, Giovana e Hilda. Deus abençoe. Vamos encerrando por aqui. Um ótimo descanso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, um prazer conhecê-los. Muito obrigada.